dia 8 de novembro, os norte-americanos vão escolher o próximo presidente dos Estados Unidos, que substituirá Barack Obama. A democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump estão na corrida pela Casa Branca. A disputa vinha apertada até que nas últimas semanas Trump perdeu terreno por conta de declarações que causaram escândalo entre os eleitores. Conversa comigo o cientista político e vice-diretor da FAFISH, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, Bruno Reis. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Bruno, a eleição já está lá nos Estados Unidos na reta final e a imprensa já está dizendo, começa já a sinalizar que Hillary deve ganhar essas eleições. Você acha que o jogo tá dado? Está basicamente jogado. Sim. Claro, se fosse precisar dizer que era impossível ter uma virada, não tinha que fazer eleição, né? Tem que fazer eleição, contar os votos e resolver. Mas sim, a essa altura, uma virada do Trump na posição que está, faltando uns 20 dias para a eleição, a 6, 7 pontos de desvantagem, isso seria uma coisa sem precedentes, desde que começaram a fazer pesquisa. Inclusive, aí, a famosa virada de 1948, que o Harry Truman ganhou a reeleição em cima do candidato republicano, e tem uma foto famosa do Truman segurando o jornal falando Dewey defeats Truman, né? Que o Dewey derrota Truman, e na verdade o Truman ganhou vitorioso mostrando o jornal cantando o contrário. Então tem muito... E a diferença era nesses... Mas o ponto é o seguinte, você tinha 4 pesquisas até ali, naquele momento, em 48. As últimas tinham sido feitas 15, 20 dias antes. Agora você tem centenas, e cada fim de semana saem 20, 30. Entendeu? Então, o nível de robustez com que você trabalha, as técnicas de amostragem também são muito melhor, fazem amostra aleatória, com base em número de telefone e correções de vários tipos. Então, a confiabilidade é muito maior agora, e essa confiabilidade não é porque as pesquisas não erram mais, é porque ela deriva... Só ver se eu entendi. Tem uma correção que é feita por telefone? Não, eles não fazem a amostragem por cota que a gente faz aqui tipicamente ainda hoje. Eles tentam aleatorizar a partir de dados que são relativamente abrangentes sobre a população como um todo. E todo mundo é mais ou menos acessível por telefone. Como é que agora, é por cota? Eles mudaram. Por cota você tem que ter ponderar a amostra por variáveis que são teoricamente relevantes para a eleição. Idade, sexo, raça, renda, escolaridade, etc. Né? Se alguma coisa fora do previsto acontece, a sua amostra vai dar errado. Entendeu? Se alguma variável... E o que faz lá de diferente? E lá você faz a amostra aleatória de saída. Né? Você tenta fazer aleatória, claro, você tenta aleatorizar uma amostra que não é trivial. Você precisa de um ponto de partida, de um cadastro mais ou menos universal dos eleitores. Há muito tempo eles fazem isso com telefone. Aí teve a transição do fixo para o celular, que foi um problema. Mas nesse momento acho que basicamente todo mundo tem um celular. E esse tipo de amostragem tende a ser mais confiável? Cientificamente, não há a menor dúvida. A amostragem ideal é aleatória. Então, quanto mais perto de uma amostragem aleatória você chega na sua pesquisa, melhor a sua inferência para a população. Isso é inequívoco. Só que a amostra aleatória é mais difícil de fazer. Você precisa ter uma base em cima da qual você sorteia a população inteira. Ela costuma custar mais caro. Então, são raras as pesquisas com amostra aleatória. Mas lá, mais do que a amostragem pode ser relevante, mas eles fazem, às vezes, pesquisa com 300, 200. Eles fazem milhões de pesquisas de todo jeito. E o mais importante acaba sendo esse volume de dados. Entendeu? Quando você está com centenas de pesquisas... vai contradizer ou vai confirmar o outro. Uma vai errar mais, outra vai errar menos. Na média, você tem uma predição muito robusta a respeito da vantagem que a Hillary tem nesse momento, que é bastante segura. Pois é, agora o que a gente viu durante a campanha nos últimos meses foi que o Trump vinha crescendo e realmente ameaçando a posição da Hillary Clinton. E aí, no meio do caminho, aconteceram algumas coisas. Como é que você enxerga assim, o que aconteceu, o que determinou essa mudança no cenário? O ponto de virada, que é bastante inequívoco, porque tem os sites que fazem o tracking disso e você vê as curvas, né? O ponto de virada, bem claro, pode ser surpreendente para nós, mas foi o primeiro debate, né, em que eles chegaram empatados lá e a Hillary ganhou
amplamente o debate, as pesquisas logo no Mais de imediato. 60%. Exatamente, ela deu teve 60 e poucos a 20 e tantos por cento. Quer dizer, um massacre dessa ordem significou já nos 3, 4, 5 dias seguintes, você já tinha Hillary botando 2, 3, 4, 5 pontos. Depois teve as declarações de 2005, de conteúdo sexista, né, ofensivo para as mulheres, que soltou o vídeo que saiu, etc, etc, que foi uma espécie de pá de cal. Mas ele tinha desvantagens mais ou menos estruturais, que na hora H tendiam a aparecer. Por exemplo, embora ele seja um milionário pessoalmente, muita gente acha que ele vai estar cheio de dinheiro, na verdade ele tem muito menos dinheiro para a campanha do que a Hillary. Né? Ele tem uma campanha muito menos profissional, profissionalmente organizada. Por que tem menos dinheiro e... Ele é um outsider. A capacidade... A Hillary está muito melhor inserida nas redes habituais de influência política americana do que Donald Trump. Né? Então a Hillary tem uma capacidade de arrecadação muito maior. E ela está muito mais profundamente enraizada no establishment do Partido Democrata do que o Trump está no Partido Republicano. De maneira que a Hillary, além de ter mais dinheiro... Exatamente, exatamente. Então isso tende a virar uma desvantagem na hora H, na hora de ir para o chão, na hora de ir para a boca de urna, literalmente. Lá, voto facultativo, na hora de tirar eleitor de casa e arrancar o pessoal para votar, o que eles chamam de ground game, o jogo no chão. Sim, que a Hillary ia ter muito mais militante, muito mais gente para fazer isso do que o Trump. Então o pessoal a Hillary permaneceu mais ou menos favorito o tempo todo. Mas ele chegou, de fato, nas semanas antes do debate, essa diferença estava diminuindo. O debate foi uma reafirmação de, enfim, no limite, inequívoco, o preparo da Hillary contrastado com... A maioria dos veículos nos Estados Unidos se posicionou favorável, né? Isso é da tradição da imprensa americana de se manifestar claramente sobre as suas posições políticas e as suas escolhas eleitorais, né? Eles fazem isso. Eles sempre fazem isso. E você acha que isso influencia no jogo? Eu não sei se influencia em voto, né? O New York Times sempre vota democrata e os republicanos, com isso, já tem o discurso pronto para bater no New York Times. Entendeu? Então, isso é meio parte do jogo. Você qualifica certas elites liberais nova-iorquinas e tal, e o jeito meio esquerdista deles e tal. Mas que até os jornais republicanos, esse que é o ponto, isso que eu ia dizer. Tem um jornal que diz, um jornal do Arizona, que o pessoal falou, que eu li em algum lugar, fala, talvez o mais conservador jornal americano endossou a Hillary nessa eleição. Quer dizer, de fato, o que acontece é que o establishment político, formação de opinião, nos Estados Unidos não confia em Donald Trump, não consegue embarcar. O Donald Trump é um candidato muito, muito, muito atípico, né, e que viola todas as regrinhas de manual de comportamento de candidatos e tal. Nas primárias, com a enorme incerteza produzida pela pulverização de votos, porque tinha candidato demais na primária republicana, ele acabou sobrevivendo com a excentricidade o favoreceu. Porque você tem 15 adversários, quando você é o candidato esquisito, né? Foi você isso fica que levou com ele 20 a eu ganhar diria dos que outros? sim, eu diria que sim, em boa medida. Ele sequer tinha mais dinheiro que os outros, ele tinha menos dinheiro que os outros, né? Mas o que acontece, está todo mundo correndo em faixa parecida, tem 2 ou 3 moderados, 2 ou 3 que apelam ao eleitorado evangélico, 2 ou 3 ultraliberais e tal, e o Donald Trump falando um monte de coisa esquisita, entendeu? Que apelava... Eu gostei de um artigo que eu li que identificava o Trump com uma força conservadora em decadência, mas que tem fundas raízes na história americana. Eles chamaram Trump de jacksoniano. Né? Seria o jacksonianismo não é nem o neoliberalismo e nem o evangelismo ultra-religioso, né, que hoje dominam o conservadorismo do Partido Republicano. O jacksonianismo é derivado do presidente Andrew Jackson, que é um militar de perfil autoritário e populista dos anos 1830, por aí, que simplesmente foi o primeiro outsider no jogo de Washington, né? Depois dos Founding Fathers, daquela sucessão de Washington, Jefferson, então, ele Madison, é um etc. Exato. Quer dizer, o discurso dele e o apelo seria mais ou menos isso, que é um discurso autoritário, militarista, racista, intolerante, sectário. Você tá chamando de coisas esquisitas. Isso aqui é coisa jacksoniana, entendeu? Que é um negócio que tem seu apelo em certos redutos, que basicamente o grande lobby jacksoniano nos Estados Unidos, dizia esse artigo, é o lobby das armas, é a National Rifle Association, né, a Associação Nacional dos Rifles, né, faz esse lobby que, de uma geral, veja, não é nem
necessariamente defesa de Estado mínimo, que é a plataforma republicana, nem necessariamente defesa de valores religiosos. O Trump não é nem uma coisa nem outra, mas ele é essa coisa intolerante, branca, sectária, autoritária, né, chauvinista nesse sentido, machista, racista, etc. Do qual o Partido Republicano tenta se desvencilhar um pouco. E o Trump vai reafirmar isso tudo. A derrota dele significa que os Estados Unidos estariam, então, menos conservadores? Digamos que Hillary ganhe. Sim. É uma mulher que estará ganhando a presidência e derrotando esse tipo de discurso. Sim. Bom, os Estados Unidos, é difícil encaixar os Estados Unidos num rótulo só, né? Uma sociedade extremamente complexa, diversificada. A gente não faz justiça à cultura americana, sequer à cultura política americana, quando pensa só em democratas e republicanos, né? Características do sistema eleitoral americano tornou, e dos lobbies que se consolidaram, né, capturaram o jogo em boa medida, tornou a política americana refém dessas duas grandes máquinas há 150 anos. Né? Só que, de fato, você tem uma paisagem muito mais multicolorida do que isso. Né? E haja vista que você tem um presidente como Barack Obama, né? E você tem um padrão demográfico que é desfavorável a certo ultraconservadorismo. Mas o ultraconservadorismo, quer dizer, tem uma estratégia republicana que embrulha, né, digamos, certa retórica conservadora, intolerante, assusta certo eleitorado inculto com os valores progressistas da costa leste e da costa oeste, né, do que, em princípio, seriam encarnados pelos liberais do Partido Democrata, né, que seriam mais dinheiro e o próprio apoio do presidente Barack Obama. Sim. O que pega na figura da Hillary? É tentador dizer que é o fato de ser mulher, mas enfim, eu vou evitar correr para essa conclusão, até porque o eleitorado americano também acabou de eleger um negro, o que seria mais improvável ainda sobre vários aspectos. Mais do que uma mulher? Eu diria que sim. O problema racial, assim, eu diria... Claro, machismo existe lá como cá. Eu diria com muita tranquilidade que o Brasil é um país mais machista que os Estados Unidos. Mais? Tranquilamente, né? E talvez não tão racista quanto, mas talvez sim, mas é difícil dizer, são formas de racismo distintos. Mas eu diria que sim, o Brasil é mais autoritário do modo geral, né? E os Estados Unidos são mais pluralistas, embora, de saída basta ver, os Estados Unidos são um país em que 1/6 da população nasceu fora do território americano, né? Isso não é trivial. Então, imagina 1/6 da população no Brasil não brasileira. O Brasil ia ter dificuldade de se acostumar com isso, né? Isso é um dado impressionante, 1/6. É bastante, 1/6. São 50 milhões de pessoas nascidas fora em 300 milhões de habitantes, né? Então é um negócio muito... É um país mais plural do que seu sistema político sugere, eu diria, olhando para o sistema partidário e para as grandes estratégias da... O povo americano então é mais diverso do que eu diria que sim. É claro que tem... elite. Sim, num certo sentido, porque a elite é um jogo mapeado há 150 anos, que teve deslocamentos de elite e tal, mas eu diria meu palpite é o seguinte: o que acontece com Hillary? Algo que favoreceu o Trump também, além do caos no Partido Republicano, daquela montanha de candidatos, é certo desejo por novidade. Claro, certa onda antipolítica que está se manifestando aqui na Europa
e lá também, em alguma medida. Então, o que acontece é o seguinte, Hillary é provavelmente a mais impopular candidata a presidente jamais registrada, exceto pelo Donald Trump. Sim. Então você tem, nesse momento, uma disputa entre os dois candidatos mais impopulares que já conseguiram ser candidatos a presidente da República. Todos os dois têm forte rejeição. Já tem forte rejeição. Isso porque a Hillary também está identificada com o status quo. Não por ser situação em relação ao Obama, mas por ser a esposa do Bill Clinton também. Né? Então... Ele é mais evidente, né? O que leva à rejeição. Pelo menos para nós, brasileiros, que estamos aqui assistindo à distância. Daquele jeito. Mas ela, o que leva à rejeição dela? Eu acho que é certa identificação com o establishment político em relação ao qual também há mal-estar. Né? Os Estados Unidos estão se recuperando a duras penas de uma horrível crise política, que foi muito favorecida por políticas do Partido Republicano no governo de George Bush. O Clinton, pressionado pela direita também, produziu superávites fiscais consistentes durante os 8 anos de mandato dele, fez um certo adornamento, que muitas pessoas falaram neoliberal, né? Mas a verdade é que no fim do mandato dele, como a situação fiscal era muito boa, ele falava o Estado da União é o melhor da história, né? Ele cobrava aumento do salário mínimo, proteção à saúde, etc, etc. O que faz George Bush quando entra no poder diante dessa demanda? Ele corta impostos. Entendeu? Se o Estado está bem, então a gente pode cortar imposto. Né? Ele corta imposto, arruma guerras e produz déficit. Né? Quando você tem uma crise de confiança nas bolsas, você tem uma mega crise econômica. Está sobrando dinheiro, né? Vai ser para o meu grupo. Exatamente. Né? Então cortou impostos, sobretudo no topo. Então você tem, é engraçado, você tem tido um sistema de muita pressão em torno de rigor fiscal sobre os democratas e muita autocomplacência fiscal pelos republicanos, que cortam impostos porque eles entram cortando impostos. Eles pressionam os democratas para não aumentar gastos, os democratas não aumentam, até cortam, aí vem em seguida os republicanos, aproveitam o superávit gerado pelos democratas e cortam impostos para os ricos, né? Deteriorando as condições da economia. E sim, a situação social nos Estados Unidos é gravíssima. Né? Você tem um aumento da pobreza, você tem a população que está nascendo agora está nascendo com expectativa de vida mais baixa que seus pais. A expectativa de vida nos Estados Unidos está caindo. Isso é uma coisa que só acontece em guerra normalmente. Mas é porque, embora eles nunca tenham tido um estado de bem-estar social, protetor e tal, eles inventaram o American Way of Life. Tinha um padrão de consumo elevado, etc. E o nível de insegurança econômica das gerações de trabalhadores brancos nesse momento, trabalhadores negros ainda tem melhoria porque tem políticas de ação afirmativa. Mas o trabalhador manual, operário, branco de hoje vive em condições piores que seus pais viveram. Entendeu? E está ressentido, está rancoroso. E vota no Trump. Entendi. Entendeu? Votou no Reagan. Votou nos caras que estão piorando a vida dele. Né? O Trump, de certa maneira, é identificado com isso. Por isso ele não é também um cara neoliberal, sim. Não é o cara... Ele fala para esse cara que eles chamam de redneck, pescoço vermelho, o operário branco. Sim. Né? Agora, ela é chamada muito por ele de desonesta. Né? Ela teria aí um problema de credibilidade. E por que ele explora isso? Tem um motivo específico? Que isso é a queimação inevitável de quem está aí há muito tempo. Entendeu? Se você está aí há muito tempo, você é suspeito por definição. Veja o que está acontecendo no Brasil. Como secretário de Estado. Exato. Eu, como secretário de Estado, como senadora em Nova York, como esposa do Bill Clinton e ativista desde sempre. Então, o que quer que os Clinton façam, o que quer que os Clinton façam a respeito da fundação da Clinton, a iniciativa Clinton deles, com coisa do mundo todo, tem uma lupa, um microscópio de todo tamanho a respeito da lisura daquilo, com fundações, ONGs de todo tipo, dinheiro de palestra, etc, etc. Todo mundo botando isso como suspeito, coisa de corrupção, tráfico de influência, etc. E, enfim, o que quer que o Trump fizesse nas suas empresas em matéria de sonegação fiscal, etc., é normal, entendeu? Ele é o outsider, ele não é para ser cobrado politicamente. Então essas coisas são assimétricas. Eu acho que isso é um ônus hoje. Para quem está aí há muito tempo, isso é sempre um custo. Quando você falou Vídeo Brasil, você está fazendo um paralelo com o PT, com o Lula especificamente, né? A suspeição. É comum esse tipo de coisa. Há uma percepção, pelo menos de alguns especialistas, que a Hillary Clinton terá um papel, se presidente, terá um papel como, enfim, será uma presidente bastante intervencionista, vai manter essa linha
dos Estados Unidos. Você acha que isso faz sentido? Não sei, eu acho Como é que você acha que vai ser Hillary Clinton na presidência em relação à América Latina, em relação ao Brasil? Eu acho que não vai fazer muita diferença, assim. Eu acho que é meio inútil olhar para a eleição americana privilegiando o efeito sobre a América Latina. Tende a ser muito residual, entendeu? Assim, por exemplo, um cara de quem você mais poderia esperar alguma coisa construtiva, tem um discurso construtivo para relações internacionais do Major, é o Barack Obama. O que ele fez exatamente com a América Latina? Talvez 1 ou 2 gestos simpáticos, entendeu? Assim, de não resto, tem a mesma aquela coisa que todos porque fazem. é realmente periférico hoje. Talvez na época da Guerra Fria fosse estratégica, geopoliticamente mais relevante o que acontece ou deixa de acontecer na América Latina. Agora, realmente é periférico na agenda americana o que acontece ou não na América Latina. Então, as mudanças são mudanças de ênfase, conforme conveniências tópicas, que realmente eu não vejo grandes reorientações estratégicas, mesmo tendo trocando democratas e republicanos. Né? Aqui no Brasil, o governo Temer, que digamos pretende acho que é ter uma relação diplomática um pouco diferente. Essas coisas são imprevisíveis, né? Consta, por exemplo, que Bill Clinton e Fernando Henrique se davam muito bem. 2 caras com fumaças de acadêmicos, um frequentou Yale, o outro andava pela Europa, não sei o que, tarará, professores se davam bem. Um liberal à esquerda americano, o outro um governo de centrista, digamos, com uma agenda liberalizante no Brasil. Né? Aí vem Bush e Fernando Henrique, a química não era tão boa. Aí sai Fernando Henrique, entra Lula, e agora vai ser uma brigalhada? Nada, eles se deram muito bem, entendeu? Aí depois, e assim vai, Obama e Lula também se deram bem, depois vem Clinton, porque negócios Dilma de Estado e Obama nem tanto. De Estado, Em parte negócio de Estado, são negócios de Estado e não mudam tanto porque trocou o presidente, e do outro lado, a diplomacia presidencial é diplomacia presidencial num nível muito tete-a-tete pessoal e às vezes química pessoal importa, não necessariamente para reorientar estrategicamente as relações, mas para fazer alguma agendazinha tópica funcional ou não, empatia entre os caras às vezes funciona. E quem diria, Lula e George Bush se deram melhor do que Fernando Henrique e George Bush. E assim por exemplo. Então a mudança na legislação em relação ao pré-sal, os interesses das grandes petroleiras americanas em relação ao nosso petróleo, você acha que isso pode trazer alguma mudança aí nas nossas relações? Eu tenho a impressão que isso é mais relevante para nós do que para eles. Assim, o fato de ser Hillary ou exatamente, Trump não vai fazer diferença dramática por aí. Né? Hillary, eu diria que sim, ela tem uma agenda progressista para a política doméstica, né? Ela é engajada com direitos de trabalhadores e certa proteção, né? Que é o Partido Democrata, o Partido dos Sindicatos, né? Dos movimentos sociais, né? de minorias, de modo geral, nos Estados Unidos, e nesse sentido faz diferença, política doméstica. Né? Agora, Hillary é, ao mesmo tempo também, como Clinton foi, uma pessoa muito próxima de Wall Street. Né? E Clinton atuou a favor da desregulação. Exatamente. Né? E aí, Clinton atuou fortemente na direção da desregulamentação financeira e tal. Obama deu um pouquinho, muito timidamente para trás, né? Então, acho que Hillary basicamente vai deixar esse jogo congelado, né? Com uma certa preservação de certos compromissos e ênfases do governo Obama em política de saúde, etc. Né? Internacionalmente, eu não gosto muito da Hillary. Eu tenho a impressão que é o seguinte, a Hillary é muito fortemente percebida como liberal nos Estados Unidos, né? Que liberal para eles é a esquerda, né? Percebida como não conservadora, né? Como liberal para assuntos domésticos. Então, eu tenho um palpite, ela me parece muito dura em política internacional. Né? E eu tenho um palpite que ela meio bajula a direita, né? Posando de falcão em política externa, né? Como um jogo de compensação desses alinhamentos. Mas essa sua impressão parte da ação dela como secretária de Estado? Antes, na verdade, ironicamente, né, embora Hillary tenha se tornado secretária de Estado do Barack Obama, se teve um ponto em que eles trombavam de frente e divergiam o tempo todo quando disputaram entre si as primárias em 2008, era política externa. Ela é muito mais alinhada com o establishment de política externa americana, a respeito de pré-condições para falar com aquele país, de isolamento, ditadores e assim. E o Obama muito pragmático, conciliador, né?
pronto a discutir sem pré-condições com ninguém mais, etc, etc. E eu acho que sim. Culpam o Obama pela confusão do ISIS, que na minha cabeça claramente foi ocasionada pela invasão do Iraque pelo Bush. Em 2003 né? Em 2003 ainda. Mas eu acho que sim, o que Obama fez com o Irã, por exemplo, sim, aumenta os graus de liberdade da posição geopolítica americana no Oriente Médio, em que ele tem um baralho maior nas mãos para jogar com Irã, Israel, etc., dado o desastre no Iraque, entendeu? Que fortaleceu muito o Irã, né? E ele abriu um caminho de conversação com o Irã e trouxe o Irã para negociar, para a mesa, em conversa, e tem um canal ali. Então, eu acho que foi uma conquista. Eu acho que se tivesse na mão da Hillary, isso não teria acontecido. Tá? Não quer dizer que ela vai reverter uma vez que chegue lá. Esse jogo não é assim. Né? Essa foi uma das posições em relação ao Iraque, foi uma das coisas que ela reviu, né? Exatamente, ela votou a favor. É o que eu costumo dizer, ela flerta com um certo establishment conservador na política externa. E o Obama foi mais vocal nesse sentido. Bruno, nosso tempo acabou, essa conversa está ótima. Imagina, já deu, acho, para passar tudo. Obrigada mesmo por vir. Eu que agradeço, sempre um prazer. Eu conversei com o cientista político Bruno Reis, ele é vice-diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, e o nosso assunto aqui, as eleições norte-americanas que estão já na reta final, no dia 8 de novembro, os Estados Unidos vão escolher quem será o próximo presidente. Hillary Clinton, a democrata Hillary Clinton, tem já uma boa vantagem, pelo menos 6 pontos de vantagem sobre Donald Trump. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. Até o próximo programa.